pelo fato da lista ser um pouquinho mais pesada, e pelo menos eu e o Geiso, né, nós tivemos prova agora, esses dias para trás. Seria possível a gente entregá-la no domingo? Sim, tudo bem. Só não vamos tentar, tipo, sem muitos atrasos, para eu conseguir editar um ritmo aqui, né? Para a gente já, na semana que vem, já começar com outro assunto. Beleza. Eu poderia falar um pouco de FFT hoje, mas acho que não vem ao caso, muito cedo. Mas talvez na sexta-feira eu já comece a falar um pouco de FFT. Pelo menos dar uma introdução, né? Transformar em Fourier. E para a gente já chegar na quarta já com mão na massa, né? Mas vamos lá, vamos devagar por enquanto. Vou dar uma desacelerada hoje, tá? Professor, queria comentar só um detalhe que eu percebi na última aula de sexta, que eu estava assistindo ela hoje. Quando o senhor pegou e escreveu, tirou os loops lá do código, escreveu através de operações de matrizes, depois o senhor comentou que a matriz de 1, você poderia escrever simplesmente 1 menos a outra matriz de xs, eu acho que o senhor chamou de xs. O senhor observou que quando o senhor escreveu, tirou a matriz de 1 e escreveu apenas 1, e ele foi subtraindo termo a termo, o senhor percebeu que o tempo de processamento dobrou? Estava 0,03 alguma coisa, depois ficou 0,06 alguma coisa. Não, vou olhar já. Eu achei bem interessante isso. Ficou mais rápido em que caso? Ficou mais lento, né? Ficou mais rápido quando você faz a matriz menos a matriz. Quando o senhor faz um termo menos a matriz, ele dobra o tempo. Será? Dá uma olhada. Esse código aqui, né? Isso. Deixa eu ver. Acho que a versão que eu usei na aula passada eu acabei apagando. Ou não salvando, na verdade. Mas seria, na verdade, esse daqui, né? Faz o mapa inteiro. Isso, mas o senhor colocou para medir o tempo no que o senhor fez junto com a gente em sala, né? Sim, sim. Acho que não vai fazer diferença. Vou pôr para medir o tempo nesse daqui, porque aquele lá eu acho que eu acabei apagando sem querer. É quase bom. Vou pôr o tempo aqui. Bom, de qualquer forma, tem no vídeo gravado, se o senhor quiser olhar depois. Não, vamos testar aqui, ó, porque aqui é praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Tá, P0 time. 20 menos 3. Esse aqui é o caso com o número 1 ali, né? 5 segundos. 100, né? Então, para eu fazer uma matriz de 1, eu vou fazer 1 igual a numpy.ones, do mesmo tamanho que o x, né? Ones like x. Tá, aí vamos lá, vou copiar esse código aqui e vou colocar esse in aqui. E a mesma coisa, eu só vou colocar o 1 aqui. Está dizendo que essa segunda versão que eu vou rodar agora foi mais rápido? Sim, pelo que eu percebi, sim. Um pouquinho. Naquele código lá tinha dado a diferença do dobro. Mas isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a minha máquina não é grande coisa, tá? Meu computador aqui já tem uns 5 anos já. Então, veja, aqui é o uso da minha CPU enquanto eu estou conversando com vocês. Dá para ler? Não sei se dá para ler. Vou aumentar um pouco. Então, a memória está com 4 GB ocupado, mais cache. Se pegar aqui o cache, está com quase 10 GB. Aqui são as CPUs, você vê que elas estão todas em torno de 50%, né? Os 4 núcleos estão em torno de 50%. E o vermelhinho é uma parte meio crítica, esqueci o que é o vermelhinho. O vermelhinho é um uso... o que é o vermelho?
Vou olhar na ajuda aqui. O vermelho é o kernel, tá? O vermelho é o kernel, a verde é o normal, que seria os programas em si, tá? Então, olhando aqui, o vermelho é o meu sistema operacional, basicamente. Provavelmente o que está pegando aqui é a câmera, tá? A leitura da câmera e a transmissão, memória, a RAM também, né? E o verde é o uso de fato dos programas, então está em torno de 50%. Então, qualquer teste de desempenho que eu fizer, quando eu estou com essa situação aqui, é meio complicado, porque eu estou usando muito do meu CPU durante a execução. Se eu rodar de novo, ó, vai dar provavelmente bem longe de 5.3. Pode dar 6, pode dar 4. Ó, 3.8, mesmo código. Vamos rodar esse aqui de novo. 4. Agora esse ficou mais lento, tá vendo? Não é conclusivo. Não dá para concluir, porque para eu fazer teste de desempenho, eu tenho que rodar esses dois códigos na máquina completamente livre, com uma CPU dedicada para ela só, sem ter muita coisa rodando junto com ela, porque senão fica injusto. Na hora que eu executei um dos códigos e minha CPU estava um pouco mais ocupada por outros programas, vai afetar o resultado. Sacou? Ah, saquei. Então foi isso que deu a diferença. Deve ter sido só ruideira no uso da minha CPU. Foi nada. Não é para fazer diferença esses dois casos aqui, não. Eu diria que se fosse para um dos dois ser mais rápido, era para ser esse daqui. Tá? Foi o que eu imaginei, por isso que eu estranhei quando eu vi que o tempo tinha aumentado. Eu falei, uai. Não, mas não é não. É só ruideira. Ok? Certo. Vou fechar isso aqui. Beleza, gente. Bom, então, como eu estava dizendo, a lista que eu passei ela foi bastante extensa, né, para quem chegou agora. Eu não queria discutir mais assuntos mais densos, né? E queria mais conversar com vocês, as dúvidas que vocês estão tendo, dificuldades, tanto na lista quanto nos projetos. Já começaram a pensar nos projetos? Como é que tá? Começaram a fazer a lista? Eu tô para corrigir algumas listas também, né? Estou atrasado na correção. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nas listas anteriores, também vamos aproveitar hoje para conversar. Qualquer coisa que podia ter sido um pouco mais bem feito, que vocês queiram que eu reveja. Professor, o nosso projeto ele é para setembro quando? Esqueci de ver a data. Putz, desculpa, deixa eu anotar aqui, cara. Eu falei para vocês que eu ia rever a data, né? E eu esqueci. Deixa eu abrir aqui. A princípio, eu tinha marcado para dia 10 de setembro. Eu acho que dá tempo, mas vamos tentar dia 10 de setembro? Se não der, a gente atrasa, tá? Porque dá tempo. Tem quase 20 dias aí, dá para fazer tranquilo, tá? Mas se precisar de mais tempo, eu adio uma semana ou 2 semanas. Mas vamos tentar manter a data. Ok? Beleza. Bom, gente, vamos lá. Vamos discutir. Ninguém tem nenhuma dúvida? Estão meio quietos? A última lista que o senhor postou, eu só li ela, eu não tive tempo de fazer. Eu pensei na primeira só, porque é mais teórica do que programação. A primeira parte que o senhor pediu para resolver, transformar em 2 EDO de primeira ordem. Sim. Essa é a parte. Isso aí é só para colocar naquela forma de Runge-Kutta. É meio quase que automático, só para pensar um pouquinho. Sim. Bom, posso entrar em detalhes sobre isso um pouquinho, porque é algo delicado que vocês não podem errar na hora de implementar. Mas a gente já viu isso, né? Só que eu tinha feito com um caso geral aqui, um caso específico. Aqui eu coloquei alguns resultados. Uma coisa, eu não sei se eu coloquei na lista ou se eu coloquei no texto lá, deixa eu ver.
Eu coloquei aqui, né? Esse livro do Giordano Nakanishi, está lá na listinha de livros que eu passei para vocês, ele é um livro bom, tem muito problema interessante nele, mas é um livro horrível, no sentido que o texto dele é péssimo. Eu acho as coisas muito enroladas, mal explicadas, ele não flui muito bem a leitura do texto dele. Mas tem muita coisa interessante lá. Então, se vocês olharem lá, tanto esse problema aqui do pêndulo forçado e amortecido está lá, é um dos problemas dele. E, bom, é um dos problemas de muitos livros, né? É um dos problemas mais clássicos que tem. E esse daqui também está lá e está em outros livros também. Tá? Também é outro problema clássico, esse tipo de cálculo numérico. O que é interessante é esse daqui, eu não coloquei na lista porque eu não tive tempo de passar limpo e achei o texto dele, de fato, horrível de acompanhar. Que existe caos aqui. Não sei se, bom, dá para mais ou menos ver que tem caos por esse diagrama de fase, né, que é uma bagunça. Se deixar isso aqui evoluir no tempo, dá para ver que é meio bizarro, né? Então, para você ver que tem caos aqui, você tem que rodar a dinâmica para duas condições de contorno levemente diferentes e ver que o diagrama de fase muda completamente. E depois você pode calcular o coeficiente de Lyapunov para caracterizar o caos, né, para quantificar o caos. O coeficiente de Lyapunov te ajuda a fazer isso. Lá no livro ele fala sobre isso, se vocês quiserem ver, como um complemento a essa lista aqui, tentar tirar esse coeficiente de Lyapunov. Mas, como eu disse, lá no livro está muito mal explicado. Mas é uma dinâmica bem interessante analisar esse diagrama de fase aqui. Vocês veem que vocês têm várias oscilações aqui, nesse exemplo que eu coloquei aqui, tem amortecimento e tem o termo forçado, né, é o caso completo. E depois que o sistema vai avançando para tempos longos, você vê que vai tendendo a uma oscilação simples, né, uma oscilação mais de um único período, né, com uma única frequência. Essa daí é o caso que lá para tempo longo você chega no regime forçado. O amortecimento já eliminou a solução homogênea, né? Essa discussão está no Moisés, de novo. Moisés, volume 2, toda essa física aqui, até uma figura parecida com essa, está lá no Moisés, volume 2, discutindo os casos forçados e amortecidos. Ok. Esse outro caso aqui, eu acho que eu queria entrar um pouquinho de detalhes com vocês hoje aqui, para vocês entenderem as equações que estão aqui atrás. Pelo menos as direções, porque aqui tem, esse sistema é tridimensional, tem x, y, z, para resolver. Na verdade, basta, aqui eu plotei zx, porque na verdade basta zx para entender esse problema. Mas nas equações entram as três dimensões, e você pode eliminar a direção y se quiser do problema, mas tem que tomar cuidado aqui para orientar as coisas direitinho, no tutorial e tal. Esse que eu coloquei aqui é um exemplo, tá, dessa dinâmica do movimento da bola girando. Esse aqui é o caso, digamos, é o caso mais simples, que você roda só a queda da bola, né, basicamente uma queda livre, ela foi lançada horizontalmente e você vai medir, calcular basicamente o tempo de queda. O alcance, né? Então aqui você vê que quando a bola não está girando, o alcance é em torno de 30 metros, né? Aí com a bola girando num sentido, ela cai mais cedo, com a bola girando no outro sentido, ela cai mais longe. É basicamente o efeito Magnus, né? O efeito de sustentação devido à rotação, que também está no Moisés volume 2. Né? Vocês entendem a física por detrás disso daqui? Tem alguma coisa da física mesmo, lá da parte de fluidos, que vocês talvez não lembrem? Como é que está? Estão muito quietos, gente. Eu queria que a gente conversasse mais na aula de hoje. A princípio, tranquilo, professor. A princípio. Até agora, de boa. Deu para entender. Eu só precisei, na hora que eu peguei a lista para fazer, relembrar aqueles métodos de redução de ordem, mexer com EDP, EDO. Me surgiu uma dúvida, professor, quando eu estava lendo a lista hoje. A gente vai obter duas EDOs, elas estarão acopladas? Sim. E aí a gente usa, tipo, lógica Volterra para poder... É igualzinho, você vai obter uma única EDO, só que na forma vetorial.
Saquei, não entendi. Entendeu? É sempre a mesma coisa. Deixa eu enfatizar esse ponto. Isso é um ponto... É tipo uma receitinha de bolo? É, uma receita de bolo. Sempre a mesma coisa. Não interessa qual sistema seja, a maneira de organizar é sempre a mesma. Perdão, só girar o tablet aqui. Você sempre tem uma situação desse tipo aqui, genericamente. Você tem uma EDO, por exemplo, vamos dizer, x ponto igual a uma função de x, y, z e t, y ponto igual a uma outra função g de x, y, z e t, ponto não, né? 2 pontos, perdão. Se fosse ponto, não precisava. E z, 2 pontos, igual a uma função h de x, y, z e t. Você tem aqui 3 equações acopladas, tá? Pode ser 2, 3, 4, 5, 20, quantas forem. A regra é sempre a mesma. A brincadeira é sempre a mesma, tá? Então aqui eu vou fazer com 3, só para fazer um pouquinho diferente do caso de 2, mas a estrutura é sempre o mesmo processo. Então o que você vai fazer? Você vai propor uma variável auxiliar, essa é a maneira com que eu costumo fazer, que vai definir... Bom, então vamos definir 3 variáveis auxiliares aqui, né? A gente vai definir o Vx como sendo o x ponto, o Vy como sendo o y ponto e o Vz como sendo o z ponto. Então, com isso, vocês veem automaticamente que as equações que estão aqui à esquerda ficam simplesmente Vx ponto igual a f de x, y, z, né? Vy ponto igual a g de x, y, z e t. Por meio apertadinho aqui, vai deixar completo, tá? X, y, z e t. E Vz igual a h de x, y, z e t. Aqui eu omiti, mas essas funções f, g e h poderiam depender da velocidade v também, tá? Aqui eu estou falando de velocidade, mas nem precisaria ser velocidade, tá? Esse x não precisa ser coordenado, esse x é a variável que você está resolvendo. Aqui a gente estou escrevendo x, y, z, não dá cara de coordenadas, mas não precisava ser, né? Então, Vx é a derivada de x. Se x não for coordenada, Vx não vai ser velocidade, mas é a variável e a sua derivada, né? Então, essa função aqui, na verdade, ela... Se me permitir voltar atrás aqui, vamos definir assim, ó. Vou definir como R, V e T, que é mais geral, né? R, V e T. Isso que eu falei, que não precisa ser coordenada, não precisa ser velocidade, são só nomes para as variáveis, está claro? Vocês conseguem fazer essa abstração tranquilamente? Aham. Sim, sim. E então aqui fica, né, só para deixar arrumado aqui, V ponto, então é a função f, Vy ponto, f de R, V e T, G de R, V e T, e Vz ponto é H de R, V e T. Então tá. Então, aqui eu tenho 3 equações, e as 3 estão acopladas, porque a equação para x depende de x, y, z, e de Vx, Vy, Vz, e assim por diante, né? Então, para transformar isso numa estrutura vetorial, a gente vai pegar esse vetor x, y, z, e vamos transformar num vetor, né? E o Vx, Vy, Vz num vetor também. Esses vetores, naturalmente, eu posso chamar de RV, porque já é a nossa notação tradicional.
Então, eu posso escrever essas três equações simplesmente como... Bom, praticamente já está pronto, na verdade, né? Está quase desse jeito aqui, ó. É esses três caras que eu vou colocar na forma vetorial. Então, eu vou escrever um vetor ponto como sendo o vx ponto, vy ponto, vz ponto, tá? Eu peguei basicamente esse trio aqui e transformei num vetor que é o vetor derivada da velocidade, né? Vetor derivada de v. É a derivada de cada componente. E eu vou pegar essas três funções, f, g e h, e transformar ela numa outra função vetorial. Eu vou chamar essa função vetorial de f maiúsculo, tá? Então vai ficar f maiúsculo, é uma função vetorial, ela depende do vetor r e do vetor v e do tempo, e ela retorna as três componentes. Retorna o f de r, v e t, o g de r, v e t, e o h de r, v e t. Naturalmente, está faltando aqui só a definição do r, que é o x, y, z. Ok. Isso. Okay. Agora, para colocar na forma de Runge-Kutta, a gente precisa escrever as equações completas acopladas aqui, né? Perdão, deu uma enrolada aqui. Deixa eu tirar esse R para poupar espaço aqui. O R é óbvio, né? Então, eu vou escrever esse cara... Vou criar um vetorzão aqui, que é o x, y, z, o vx, vy, vz, e vou tomar a derivada no tempo desse cara aqui. Então, vocês percebem que aqui eu tenho a derivada do tempo de cada uma das coordenadas desse vetor. Eu posso compactar essa notação e escrever isso como sendo a derivada no tempo do vetor r e do vetor v. Certo? Onde o r são essas três coordenadas e o v são essas três coordenadas. Certo? Essa derivada, eu posso escrever... A derivada do r é o próprio v, né? A derivada do r é o v. E a derivada do v é o f. Certo? Poderia ter colocado uma igualdade aqui que faltou. A derivada do v é a função f. Então, aqui eu tenho as equações agrupadas da forma adequada para Runge-Kutta ou para Euler. O que eu posso fazer para melhorar isso é pegar agora, de fato, esses vetores R e V e transformar num único vetorzão. Tá? Então, para transformar num único vetorzão, eu vou usar a letra maiúscula de novo aqui. Perdão, acho que eu usei uma letra errada aqui, eu estou me confundindo. Eu queria ter usado aqui, não queria ter chamado de F, não. Eu queria ter chamado de A, que é a aceleração. Tá? Então, aqui é V e aqui é A, para dar nomes com caras mais razoáveis. Né? Então, dr, dt é V, dv, dt é A. Nada mais óbvio. A velocidade é a própria velocidade e a aceleração são essas funções aqui. É o vetor com essas funções. Então, agora sim, eu posso pegar esses objetos e aqui sim, eu vou chamar este cara aqui, esse vetorzão, eu vou chamar de x maiúsculo e este vetorzão aqui eu vou chamar de f maiúsculo. Então, a minha equação vai ficar dx dt igual a f, e esse f
eu vou definir ele como uma função de x e t. Então, veja que agora sim, isso é uma equação com cara de Euler, né? Dx é x aqui e x aqui, mesma variável e o tempo. Então, aqui está limpo, né? Não tem nada externo. O que você tem que atentar aqui é qual é a definição interna desses caras. Então, tem que só lembrar que o vetor x, na verdade, é o vetor composto por R e V, e o vetor F é o vetor composto por V e A. Certo? Então, você tem que organizar o seu código para respeitar essas definições que a gente colocou aqui no papel. Então, por exemplo, se você for definir a sua condição inicial, o seu x0 vai ser um vetor. E esse vetor, as 3 primeiras componentes dele, vai ser o xzinho 0, o yzinho 0, zzinho 0, vx 0, vy 0 e vz 0. Né? Porque se o vetor x, né, a nossa solução é RV, minha condição inicial tem que seguir a mesma ordem. Certo? E a sua função f, você tem que tomar esse cuidado. Ela é uma função de xão. Aí você tem que pegar esse xão, decompor, que a primeira componente de xão é o xzinho, a segunda componente é o yzinho, a terceira componente é o zzinho, aí a quarta componente é o vx, quinta é o vy, sexta é o vz. Eles têm que decompor isso e usar essa decomposição para escrever quem que é a saída do vetor da função f, né, que é as velocidades, e usar esses parâmetros para calcular a aceleração. Então tem uma jogada aí atrás que tem que ser feita com calma. Mas e a regra é sempre a mesma. Só uma questão de você ter isso organizado que sai com alguma facilidade. Tá claro, não? É meio confuso de entender isso aqui sem pôr a mão na massa e fazer. Não, te ajuda a ter um norte legal já. Uhum. Essa parte teórica, eu acho que eu entendi. O meu problema é entender assim como que isso aí vai traduzir na hora de programar, que eu me perco. Parece meio desconexo ainda para mim. Sim. Deixa eu abrir aqui um código. Separar. Só por curiosidade, professor, seria possível fazer essa primeira questão da lista utilizando o método de Verlet? Primeira questão? Porque a gente está mexendo com pêndulo amortecido, né? Então, eu não sei se daria para aplicar o Verlet, mas... Você teria que aplicar o Velocity Verlet. Tá? Isso eu não conheço. Depois dá uma olhada. Tá? Se olhar na Wikipedia, lá tem uma seção que fala do Velocity Verlet. É uma generalização do Verlet para incluir a velocidade. Só que, tipicamente, eu não tenho certeza porque eu nunca cheguei a implementar o Velocity Verlet, só li a respeito. Mas, via de regra, se você tem que fazer o Velocity Verlet, é melhor fazer Runge-Kutta. Essa é a regra geral. Tá? Mas não quero confirmar isso como uma regra muito absoluta, não. Se vocês quiserem testar depois, se você quiser fazer esse exercício com o Velocity Verlet para treinar, pode fazer. Tá? Mas, beleza. Bom, vamos fazer assim. Vamos fazer um outro exercício aqui, então. É até legal, porque eu mostro um detalhe interessante do SciPy Solve-Int, que eu não tinha mostrado ainda. Vamos fazer o seguinte problema. Vou fazer junto com vocês aqui. Vamos fazer o problema parecido com o problema da lista, com o segundo problema, só que drasticamente mais simples. Vamos fazer o lançamento oblíquo. Então, eu tenho uma bola que vai ser lançada com um certo ângulo com relação ao chão. E, claro, vai seguir uma trajetória parabólica. E eu quero saber qual é o alcance. Então, aqui é a origem,
eu quero saber qual é o ponto de queda aqui, qual é o alcance dela. Meu eixo Y vai estar aqui, e eu vou considerar só a gravidade, não vou pôr nem atrito, só para a gente fazer um cálculo trivial aqui rapidinho. Bom, as equações que estão aqui atrás, né? Quais são as equações de movimento aqui? Segunda derivada de x com relação ao tempo é zero, certo? Meu t está parecendo um z. Não tem aceleração na direção x. E a segunda derivada de y com relação ao tempo eu pus o meu y para cima, então a minha gravidade está para baixo, então é menos g. Certo? Ok. Então, como é que isso vai ficar na estrutura vetorial lá, né? Na nossa equação? Então, eu vou definir uma variável, vou chamar de z, porque como não tem z no problema, eu vou aproveitar a variável z, tá? Então, eu vou chamar de z a minha variável x, y, vx, vy. Esse vai ser o meu vetor. E a minha equação, então, vai ser dz dt, e dz dt vai ser uma certa função f de z e t, e essa função f de z e t vai ser vx, vy, ax e ay, onde ax naturalmente é zero e ay é a gravidade. Ok? Então está aí. Esse é o problema. A condição inicial vai ser o meu z0, vai ser o quê? X e y iniciais igual a zero, e uma velocidade Vx0, Vy0, que vai depender do ângulo. Né? Bom, vamos lá. Como é que a gente vai implementar isso? Eu vou deixar aqui no canto... Pena que eu não consigo controlar direito o tamanho desse negócio aqui. Vou deixar assim, tá? E vou dar uma encurtada aqui. Professor, você vai querer um vetor com as condições iniciais? Sim, se a minha variável, se a minha função aqui, z, é um vetor, minha condição inicial tem que ser um vetor também, né? Ah, tá, saquei. Porque eu tenho que dar as 4 componentes iniciais. Então, vamos lá. Eu vou começar importando o Matplotlib para poder fazer o gráfico. Vamos lá. Eu vou começar definindo a minha função f, tá? Seguindo as regras que estão aqui no meu papel. Então, eu vou definir um def f. Só um segundo, deixa eu dar um import scipy. Scipy, integrate, import, solve. Só para eu lembrar, o solve IDP, a função que ele pede aqui é t primeiro, y depois, né? É o t primeiro, se eu puder lembrar. Então, eu vou definir um f de t e z, certo? Onde eu entendo que esse z é um vetor. Então, o z que eu vou passar para a função é um vetor que tem essas componentes. Então, eu poderia fazer que o x é o z componente 0, o y é o z componente 1, vx é o z componente 2, vy é o z componente 3. Cara, a decomposição? Então, isso que está aqui é o que está escrito aqui. Sim. Eu posso fazer de forma mais curta isso daqui e escrever simplesmente x, y, vx, vy igual a z. Ele já faz a decomposição. Primeira componente, segunda componente, terceira e quarta. Para essa linha funcionar, a única regra que tem que ter é, do lado esquerdo tem 4 variáveis. Então, esse z tem que ser um vetor de 4 componentes.
Se o Z tiver 3 componentes, ele vai reclamar que está faltando uma. Se o Z tiver mais do que 3 componentes, ele vai reclamar que está sobrando. Então, se o número de variáveis aqui for igual ao número de componentes aqui, ele faz a decomposição automática para você. Tá? Então, esse é o Z. Aí, eu tenho que calcular quem é o retorno da minha função f. Então, a minha função f vai retornar dx, vy, ax e ay. Então, vamos lá. Return np.array. Então, a primeira componente do retorno vai ser o vx já está aqui, então é só eu trazer para cá. Vy já está aqui. Aí eu tenho que calcular quem é o ax e o ay. Então, aqui, a princípio, vai ser ax e ay. Eu não tenho o ax e o ay ainda. Então, aqui, na minha função f, ela vai ser responsável por calcular agora o ax e o ay. Só que nesse meu exemplo é trivial, né? O ax é 0 e o ay é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é um exemplo trivial, então não estou de fato calculando uma aceleração. Os problemas que você tem que resolver vai envolver um cálculo mais delicado, calcular quem são as acelerações, mas a ideia é a mesma. Então, essa é a minha função f. Ok? Agora, eu quero definir a minha condição inicial. Então, para definir minha condição inicial, vamos definir um módulo para a velocidade inicial. O que pode ser essa velocidade inicial? Vamos colocar 10 metros por segundo. E aí eu tenho que definir o ângulo, né? Uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês ainda é que o Jupyter, ele aceita LaTeX. Então, se você escrever beta em LaTeX, né? Só letras de LaTeX, tá? E apertar Tab, ele troca o código LaTeX pela letra associada. Aí fica um código bem bonitinho. Então, o ângulo que eu vou colocar aqui, eu vou colocar 22 graus. Só que eu tenho que passar em radianos. Então, para passar de graus para radianos, eu multiplico por π e divido por 180. Tá? Então, ali, 22 graus. Para a gente testar. E a minha condição inicial, então, eu vou chamar de Z0. Vai ser um NumPy array. O x0 é 0, o y0 é 0. O Vx vai ser o quê? Vai ser V cosseno de θ. E o Vy vai ser V seno de θ. Ok? Bom, agora eu tenho que resolver. Então, para resolver, vamos lá, solução, solve IVP. Eu tenho que passar a função, o tspan, a condição inicial e o teval, que eu quero definir exatamente os pontos que eu quero rodar. Né? Então, vamos lá, a função é a função f. O tspan de 0 a t máximo, falta definir o t máximo. A condição inicial é o z0. E vou definir uma lista de instantes de tempo t. Então, vamos definir aqui um t máximo. Sei lá, vamos colocar 30 segundos. Não sei quanto tempo vai demorar essa bola subir e descer. Vamos por 30, deve ser mais do que necessário. E otlist, eu vou fazer um lean space de 0 a t máximo com 1000 pontos. Tá? É isso. Vamos rodar. Deu pau. Por quê? Perdão. Tspan. Não, eval igual a tlist. Aqui eu tenho que passar a keyword teval, porque veja que no solve IVP ele recebe a função, o tspan, o y0 e o próximo argumento seria o método. Então, se eu não colocar teval igual a list, ele assume que o próximo elemento que eu ia colocar aqui era o método. Aí ele não conseguiu ler, né? Porque o método é uma string. Então, como está fora de ordem, eu tenho que colocar o keyword aqui, tá? Aí, resolveu. Vamos fazer o gráfico agora. Então, ó, o sol.t tem os instantes de tempo, né? E o sol.y tem a solução.
Então, são 4, o y, perdão, o sol.y é uma matriz de 4 linhas em 1000 colunas, 4 linhas porque representa as 4 variáveis na mesma ordem que estão aqui, e 1000 colunas porque são os 1000 instantes de tempo. Então, daqui eu posso tirar que a minha solução x é o sol y0, o y é o sol y1, Px é o 2, Py é o 3. Ok? E o tempo, né? O tempo é o próprio t. Vou botar aqui t. Então, eu posso fazer o gráfico agora. Posso fazer x como função do tempo. X cresce linear com o tempo, porque não tem aceleração, então é para ser uma reta mesmo. Mas o gráfico que eu quero fazer aqui é y por x, né? Então eu vou fazer aqui x e y. E esse é o movimento da minha bolinha. Mas veja que ela saiu de x positivo e veio para x negativo. Por quê? Porque eu rodei por um tempo muito grande. Ela passou pelo chão e continuou caindo. Então vamos rodar aqui para 1 segundo. Vamos ver. Mais razoável. Então, 1 segundo, a bolinha subiu, chegou no máximo e desceu. Vocês lembram como é que calcula qual seria o tempo de queda teórico? Esse problema aqui é simples, né? Porque não tem amortecimento, nada. Vocês lembram a expressão certinha do tempo de queda? Não? Eu não lembro também, teria que fazer a conta. Bom, vamos lá, vamos por partes. Entenderam aqui o procedimento? Como que eu montei isso baseado nessas equações? Alguma dúvida aqui na construção? Deu para entender, professor. Entendi bem. Por enquanto tá de boa. Tá. Deu para sacar. Agora eu vou fazer um outro brinquedo interessante aqui. Vou fechar aqui, maximizar a tela aqui, tá? Então aqui vocês estão vendo que a bola saiu daqui, né? Aí ela subiu. O contato com o chão seria aqui, nesse instante de tempo, em torno de 7 segundos. 7 segundos não, né? Porque aqui não é tempo. Deixa eu pôr os labels para não esquecer. Label é o próprio x, y-label é o próprio y. Né? A bola subiu e desceu, então o contato com o chão se deu aqui depois de 7 metros, né? Em torno de 7 metros. Então, tecnicamente, eu não precisava ter rodado esse trecho aqui. Né? Podia ter parado a minha execução aqui. Então, como eu disse, nesse caso aqui, a gente poderia ter previsto quem é o tempo de queda. O que será? Peraí, vamos pensar aqui, como é que é o tempo de queda? Eu tenho que usar o VY e tenho que usar a gravidade. Né? VY sobre G? Não, acho que não. Por análise dimensional seria isso. Agora eu não lembro a resposta exata. Só vou Também. separar aqui, ó. Vou chamar de VX0 isso daqui e de VY0 esse cara aqui. Só para poder usar as variáveis lá embaixo. Tá? Seria alguma coisa do tipo VY0 sobre G, né? Não era aquela equação do MRUV, não? Que você tem a altura, aí você só isola o tempo. Eu queria lembrar sem ter que calcular. Eu acho que tem um valor 2. Vamos ver. Eu vou colocar o tempo aqui 0,76 ou 765. Vamos ver se tiver certo, a minha bolinha a execução vai parar bem perto aqui do final. Aí, acho que é isso mesmo, né? Subiu, desceu, parou ali. Então, o tempo de queda é esse daqui. É 2VY0 sobre a gravidade. Né? Então, neste caso, em particular, obviamente é um problema muito simples. Então, eu saberia dizer quem é o tempo máximo que eu tenho que executar. Se eu quisesse fazer o gráfico certinho, igual eu fiz aqui, eu posso fazer assim, né? Posso pôr o tempo exato aqui e vai ficar exato, bonitinho. Mas, no caso geral, eu não sei
qual é esse tempo de queda. Né? O problema de vocês não tem solução analítica, é um problema mais complicado e tal. Você não sabe qual é o tempo necessário que você tem que rodar para a bolinha chegar no chão. A pergunta é, será que tem como eu instruir o Solve IVP para parar de rodar no momento em que a bolinha chega no chão? Interromper a execução nesse instante de tempo aqui? Eu imagino que sim. Então tem, né? Se eu estou perguntando é porque deve ter, né? Senão não teria muita Eu graça. pensei também. Agora, deixa eu perguntar de outro jeito. Vocês conseguem ler a documentação e descobrir que parâmetro que eu tenho que usar para fazer isso? Vai lá, abre a documentação do Solve IVP e tenta ler a documentação e me indicar que parâmetro talvez seja útil para isso. Usar o parâmetro é um pouquinho difícil, mas tenta identificar qual é o parâmetro. Quem quiser, eu vou passar aqui no chat o link para ficar mais fácil da documentação. Então, leia, tem os parâmetros aqui, ó, dá uma lida no que significa cada parâmetro e vamos ver qual que deve ser útil. Não pode ser nenhum dos que a gente já usou, né? É esse eventos aqui? Isso. Então, temos aqui a função, tspan, y0, o método, deval, dense, outputs e o events. Né? O resto, não. Então, como é que a gente pode usar esse events? Dá uma lida aí, todo mundo. Dá um tempinho para todo mundo ler a descrição completa dele. Começo ao fim. Ele procura onde a função troca de sinal, os eventos que ela vai trocar de sinal. Isso. Mas quem tem que trocar de sinal? Eu tenho que criar uma função que faz alguma coisa e retorna um número valor flutuante. Uhum. E quando essa função trocar de sinal, ele vai usar a abscissão ou método de Newton para achar exatamente o instante de tempo onde isso acontece. Então, eu tenho que fazer uma função que faz isso, que retorna um número que eu quero interromper quando aquele número trocar de sinal. Nesse caso é muito fácil, né? O número que eu quero trocar de sinal é a própria altura, né? Quando a altura deixar... minha bolinha começa em 0 e eu quero que o código interrompa quando o y ficar negativo. Tá? Então, a função que eu vou fazer, a função evento, vamos definir ela aqui, ó, dar um nome para ela, né? É o momento em que a bolinha bate no chão, né? Então, vou chamar de contato, né? Sei lá, contato com o chão. Veja que aqui, é importante ler a documentação, que ele está dizendo o seguinte, essa função tem que ter assinatura desse tipo, é uma função que depende de t e de y. Tá? T é o tempo e y, cuidado, y é o y de Runge-Kutta, é o y nesse contexto aqui, que é o que a gente está chamando de z, tá? A nossa notação. Ok. Então, basicamente, a função tem a mesma assinatura que a nossa função f. Nossa função f é uma função de t e z, então a nossa função contato tem que ser uma função da mesma coisa. Eu vou começar ela assim, ó. Deixa eu pôr ela separada aqui, para não ficar muito bagunçado. Então, ela recebe Z, decompõe, e eu vou retornar Y, o próprio Y. É o que importa. Quando o Y trocar de sinal, é que ela vai interromper. Agora, tem que tomar cuidado, porque o Y começa de 0. Então, se eu não tomar muito cuidado, ó, vou tentar executar assim. Vou passar aqui event igual a
contato. Então, estou passando a função contato como uma função que vai caracterizar meu evento. Vamos ver. Executou. Vamos extrair aqui e vamos fazer o gráfico. Não deu certo. Não parou onde deveria ter parado. Pegou todos os pontos. Por quê? Provavelmente porque eu tenho que informar alguma coisa a mais para ele, né? O y, ele começa em 0, já é perigoso, né? Mas ele fica positivo e depois negativo. Então vamos ver aqui a descrição dos detalhes. Então, eu tenho que passar esses dois atributos aqui, ó. Eu tenho que passar um atributo para essa função, já eu falo o que é um atributo da função, que eu tenho que passar terminal igual a true. Bool é booleano, né? True e false. Então, quando o terminal é true, quer dizer que é para interromper a integração quando o evento acontecer. Tá? E eu tenho um outro parâmetro aqui, um outro atributo, que é a direção, que é a direção do cruzamento. Então, se o direction for positivo, né, direction igual a +1, por exemplo, o evento só vai ser detectado quando a minha função evento for de um valor negativo para o positivo. E se o direction for um valor negativo, vai ser o oposto. O evento vai ser ativado quando a minha função for de negativo para positivo. Tá? E se o direction for 0, quer dizer que vai ativar sempre que cruzar o 0, seja positivo, negativo ou o oposto. Tá? O padrão é 0. Então, o padrão ele detecta um cruzamento e ponto final, qualquer coisa que aconteça. Bom, vamos ver então o que é esse lance do evento. Então, essa minha função aqui, vocês viram que ela só eu tenho que definir esses parâmetros, né, esses atributos. O que eu vou fazer de atributo? Então, a função contato está definida. Agora, o que é interessante é que eu posso definir uma propriedade da função contato, fazendo assim, ó, contato.terminal igual a true. Tá? É uma propriedade da minha função. Posso pôr o que eu quiser aqui. Tá? É como se como se a minha função fosse um objeto, de fato eu estou adicionando uma propriedade ao meu objeto. Tá? Então, se eu rodo agora com um terminal igual a true, ele vai interromper a execução no momento em que y for 0. Vamos ver. Rodou. Vamos ver o gráfico. Olha lá. Não fez o gráfico. Por quê? Porque y começou de 0. Então, ele já detectou que no primeiro ponto já satisfez a minha condição de contato e, consequentemente, retornou 0. Então, Professor, mas ele não consegue entender que o 0 seria a condição inicial? Não. Qualquer 0 ele para. Está avisando aqui, ó, que ele vai encontrar qualquer 0. Achou 0, ele achou. Então, ele não sabe o que você quer. Pode ser que você quisesse aquele 0. Não é? Tem esse perigo. Então, vamos definir o direction. Então, eu quero que a minha função só seja detectada como 0 quando for do positivo para o negativo. Então, eu vou pôr o direction igual a -1, que pela documentação é isso que significa. Então, vamos ver se agora vai dar certo. Olha lá, agora deu certo. Olha o que aconteceu. Ele parou aqui, ó. Mas eu estou rodando, eu mandei rodar até 1 segundo. E ele rodou só até 0.7. A gente sabe que aqui é em torno de 0.7. Né? Então, funcionou. Deu certo. Tá? Por quê? Porque provavelmente esse 0 aqui, ele está entendendo como uma direção oposta, mas é meio arbitrário. Tá? Quando começa de 0, já começou satisfazendo o meu evento, é meio delicado. O que a gente pode fazer para evitar isso é não começar de 0. Vamos começar a colocar o y inicial como sendo um valor positivo, tipo 1e menos 5. Ou menos 6. É praticamente 0, mas é levemente positivo. Então, isso garante que ele não vai detectar. Então, eu posso colocar aqui o direction igual a 0 agora. Direction igual a 0, ele vai detectar cruzamentos com 0, seja numa direção ou na outra. Mas como eu comecei do positivo, ele só vai cruzar o 0 lá na frente. Então, desse jeito aqui, o código aí também funciona. Porque aqui não é 0, é um pouquinho positivo. Ele só acha o 0 quando chega ali na frente. Sacaram?
Mas Saquei. Sim, o mais correto é você indicar a direção aqui, tá? Eu vou deixar a direção -1. Professor, mas tem uma pergunta. Pode falar. E se no caso da minha função ser periódica, ela vai ter vários pontos onde ela zera, né? De intervalos que ela vai zerando. Sim, Como é que ela vai interromper no primeiro zero. Se você colocar terminal igual a true, ela vai interromper no primeiro zero. Mas e se eu achar, ou se eu quiser que ela interrompa, sei lá, depois de 5 zeros? E aí? Aí eu tenho que colocar o direction? Não dá. Vai interromper no primeiro que encontrar. Entendi. Entendeu? Isso é uma pergunta interessante, porque no outro código que eu mandei para vocês no Slack, que é esse código aqui, ó, não falei sobre ele ainda, eu ia passar como um possível projeto. Esse aqui, ó. Tá tudo escondido o meu código para vocês não verem. Então, esse código aqui eu defino uma pista, eu solto uma bolinha daqui, a bolinha desce pela pista, ela rampa e vai colidindo, certo? O que acontece? A colisão, eu usei um evento para detectar. Então, a bolinha ela vem, faz esse caminho aqui. Quando ela chega aqui, eu detecto o evento e o código para. E quando ele para, o que eu tenho que fazer? Na colisão, a velocidade troca de sinal, né? Então, eu troco V por menos V. Componente normal da velocidade, eu troco de sinal. Então, eu paro o código aqui, troco o sinal da velocidade e começo o código de novo. Aí ele vem até aqui. Aí o código para, troca o sinal da velocidade e começa de novo. Aí ele vai e vai caindo a bolinha. Aqui embaixo deve ter o vídeo, né, dessa dinâmica. A bolinha vem, e vai quicando. Tem atrito e tem perda de energia nas colisões, por isso que ela vai caindo lá embaixo. Sacaram? Então aqui eu estou usando e abusando desse evento para poder fazer essa dinâmica das colisões. Que legal, cara. Esse código é bem... Não é fácil fazer esse código, tá? Se alguém quiser fazer esse código como um projeto, um segundo projeto na segunda parte do curso, é bem interessante, tá? É difícil de fazer, tem umas delicadezas bem interessantes de fazer. Vamos voltar aqui, perdão. Fechei o código? Fechei. Fechei a aba errada. Bom. Você me pergunta. Na verdade, eu estava tentando, quando eu fiz esse outro código que eu mostrei agora, eu estava tentando evitar colocar o término igual a true e fazer alguma outra coisa, né? Na verdade, eu realmente não sei dizer ainda para que serve a função evento se eu não estiver usando o término igual a true. Porque, bom, vamos fazer assim, ó. Não vou colocar o término igual a true, tá? Então ela vai executar, então não parou, foi até o final. Mas ela detectou o evento, tá? Só que não interrompeu a execução. Então a minha dúvida é, e daí? O que ela faz quando o terminal não é true? Como que eu posso usar ela sem isso? Será que você não conseguiria usar ela só para identificar o ponto onde ela muda de sinal e o programa te avisa qual foi o ponto que houve essa troca de sinal e ela continua rodando normal? Foi claro ou ficou confuso? Sim, então foi claro. É isso que eu queria fazer, mas eu realmente não consegui fazer isso. Eu queria aqui, por exemplo, neste programa aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer a bolinha subir e na hora que ela colide com o chão, eu podia falar para ele trocar o sinal da velocidade, de VY. Troca VY por menos VY. Aí ela iria ficar quicando, né? Só que não é assim que funciona. Tipo, eu gostaria de fazer algo assim, né? VY igual a menos VY. Só que o VY é uma variável... Vamos tentar. Agora eu pensei numa coisa aqui, ó. Deixa eu ver.
Vamos redefinir o Z. O VY é a componente 0, 1, 2, 3, né? É a componente 3 do Z. Vamos pegar a componente 3 do Z e vamos trocar ela de sinal. Eu vou testar se funciona. Se funcionar, eu explico. E aqui eu continuo com o Y. Tá certo. Vamos ver se vai funcionar. Estou com esperança de que vai dar certo. Executar, ele executou. Agora, se ele fez o que eu quero, eu não sei. Alguma coisa ele fez. Mas o que ele fez? É. Zero, 1, 2, 3. Loucura. Deixa eu fazer o gráfico. O X está indo linearmente com o tempo. Tá certo. Agora o Y está fazendo uma loucura que não faz sentido. Vx, certo? E o VY naturalmente está uma loucura. Que loucura. Deixa eu rodar. Eu vou rodar por meio segundo, porque a colisão acontece em 0,7. Vou rodar por meio segundo só para ver se... Não. Ah, sim, claro. Estou trocando o sinal da velocidade em todos os instantes de tempo, né? Eu tenho que trocar só quando troca de sinal, né? Quando o Y troca de sinal. Então, realmente eu não sei. O correto... Bom, deixa eu falar o que eu estava pensando aqui, né? Quando eu faço Z3 vezes igual a menos 1, eu estou trocando o sinal da velocidade em Y, né? Eu consigo fazer isso porque o Z é um vetor, e quando você passa um vetor para uma função, se você altera a componente do vetor, ela é alterada fora da função também, porque esse vetor ele entra como sendo um ponteiro na linguagem C, né? Ele não entra como uma cópia dos valores, ele entra como uma cópia do endereço de memória. Então, se eu tenho que fazer deixa eu abrir um separado só para mostrar esse exemplo. Eu faço, por exemplo, Z igual a NumPy Array 1, 2, 3 e X igual a 5, tá? Eu defino uma função que recebe, uma função teste que recebe XZ. Deixar mais... vou usar XZ minúsculo aqui. Se eu faço x igual a 0 e z componente 1 igual a, sei lá, 10, veja que z é 1, 2, 3, x é 5, como eu defini aqui em cima, mas se eu chamo agora teste de x, z,
O x não foi alterado, tá? Porque não tem, porque esse x aqui é um x do escopo global e esse x é um x do escopo local da função. Agora, o z, como o z é um ponteiro, é um vetor, o z foi alterado. Era 2, agora virou 10. Se eu altero a componente do z dentro da função, ele altera fora também, porque é um ponteiro. Se você não quer que isso aconteça, você tem que passar aqui, não o z, mas uma cópia do z. Tá? Aí você passa uma cópia do z, deixa eu rodar de novo. O z é 1, 2, 3, x é 5. Se eu passo uma cópia do z, ele não altera. Se eu passo o z, ele altera. Tá? Então, eu estou explorando essa característica para tentar fazer isso aqui. Eu estou alterando a componente do z, que é trocar o sinal da velocidade. Só que eu só posso, para que o código funcione, eu devo trocar o sinal da velocidade só quando o critério de contato for satisfeito. Então, aqui eu teria que colocar, por exemplo, se y for menor ou igual a 0, aí sim troca o sinal. Tem que enfiar um if aqui. Eu acho que assim vai funcionar. Vamos testar. Bom, por que não funcionou? Y menor que 0. Vou imprimir na tela uma coisa aqui. Para ver se ele chama a função. Fazer um teste. Trocou de sinal 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então ele chamou o troca de sinal 5 vezes. Mas na prática não pegou. Então é confuso, eu não sei como usar essa função evento sem ser com o terminal. Não sei. Tentando aqui, mas realmente na documentação isso não fica claro. Bom, ele retorna aqui, né? Tem isso aqui, né? Ele retorna junto com essa sequência de objetos, né? O objeto solução, né? Retorna esse t eventos, que é o instante de tempo onde cada evento aconteceu. E o valor de y de cada evento. Você poderia usar isso, por exemplo. Né? Até um exemplo, o próprio evento, que é hit ground, né? O mesmo exemplo. É literalmente o mesmo exemplo que a gente usou aqui, né? Upward cannon, hit ground. Ele vai parar quando chegar. Mas eu acho que por design é isso aqui, tá? Então, o eventos ele vai, sem o terminal igual a true, o eventos ele simplesmente vai salvar no vetor de soluções, aqui no objeto de soluções, os instantes onde isso aconteceu. Então, a gente pode pegar aqui sou.ponto, tá vendo? Ó, tem várias propriedades. Uma propriedade é o t-eventos. Isso daqui é o instante de tempo onde o evento aconteceu. Então, foi em 0.76. Ele não parou a execução, mas me indicou aqui em que instante de tempo que o evento aconteceu. Acho que a utilização desse método de eventos sem o terminal é só isso, só capturar, né, salvar junto do vetor de soluções os instantes onde o evento aconteceu. Professor, nessa propriedade do evento, é que eu acho que lá na documentação pode ser um chamável, uma lista de funções chamáveis. Eu poderia colocar mais de uma função no evento? Sim. Pode fazer assim. Então, isso aqui é o contato. Vamos definir uma outra função. Teria como definir uma função para quando encontrasse o zero, trocar o valor? Não sei se funcionaria.
É isso que eu queria, não dá. Isso que eu Mesmo chamei, sendo por fora, não né? dá. Tá? Ó, vamos definir aqui o contato, o pico. Quando que a partícula vai estar no ponto mais alto da trajetória? Vai ser quando a velocidade VY for zero, né? Então eu vou colocar aqui em return VY. E aí vou colocar, vou deixar false, só para deixar explícito. E também vou fazer um pico final false, pico.direction. A velocidade y é positiva, o pico vai ser quando ela passar pelo zero, mas for de positivo para negativo, né? Então também é menos 1. Então aí eu posso passar aqui na lista, né? É lista ou dupla? Lista. Então, contato. Vamos lá. Resolveu e vamos ver. Sou.p eventos. Olha lá. Veja que é uma lista, né? É uma lista com dois vetores. Então, o primeiro vetor são os eventos que aconteceram de acordo com a primeira função, 0,76. E o segundo vetor são os eventos que aconteceram de acordo com a segunda função, que é o pico, 0,38, que é a metade de 0,76. Né? O pico vai acontecer na metade do caminho. Sacou? Sim, entendi. Legal. Aí, Hélio, nesse caso, se você não colocar o término igual a true e tivesse vários zeros, aí aqui sim, em t-events, estaria listado todos os zeros. Tá? Mas você não consegue manipular a função. Esse é o ponto. Não dá para manipular. Ok? Mais alguma dúvida aqui, gente? Não, tá tranquilo. Essas dicas aqui servem para vocês implementarem o segundo problema aqui, né? Aqui eu não usei eventos, eu rodei para um tempo longo. Eu só grafiquei de 0 para cima. Essas curvas elas estão descendo mais do que precisam, mas vocês podem usar nesse problema aqui esse eventos para interromper o cálculo no instante aqui, sem ter que ir além disso. Ok? O que mais? Eu acho que é isso. Aí fica essa frustração de não dar para manipular a função quando o evento é detectado. Eu acho que isso está faltando, eles poderiam passar isso. Eu vou até procurar o fórum deles, passar isso como sugestão, para permitir, né, basicamente passar uma propriedade a mais aqui, dizendo qual função deve ser executada quando o evento for detectado. A gente pode trocar o sinal da velocidade, fazer coisas assim. Seria bem interessante. Bom, o que mais? Isso, o que mais a gente pode usar aqui? Vocês querem ver como é que seria o cálculo dela para fazer ela quicando? Deixa eu aproveitar os minutinhos que faltam para mostrar como é que eu faria ela quicando. Então eu vou tirar o pico, que a gente não vai usar, só para encurtar um pouco aqui. Vou colocar o término igual a true. Tá? Vamos lá. Então veja, do jeito que está aqui, ó, quando eu executo com término igual a true, bom, o p-evento vai estar marcando lá, né? Deixa eu tirar o pico daqui. Evento está marcando um instante de parada, mas o meu vetor T, se olhar aqui, ó, bem longe, descer, olha lá, ele não, eu mandei rodar até 1, mas ele não rodou até 1, ele rodou só até 0,76, porque o terminal interrompeu nesse momento a execução, né? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou fazer um loop
da seguinte forma, eu vou definir vou definir uma variável last t, né, último tempo, vou definir ela como 0. Vou fazer um loop while last t menor ou igual a t máximo. Ele vai resolver, tá? E vou criar também um vetor x, só o x e y, não vou salvar as velocidades. Vamos definir um vetor x como sendo um vetor vazio. Ou, na verdade, vetor vazio. E o y como sendo uma lista vazia também. E o t também, né? Preciso salvar essas... Não, x e y, nem preciso salvar o t. Então, o sol.t vai me dar a lista de instantes de tempo. Deixa eu ver um negócio. Sol.t, vai me dar a lista de instantes de tempo dessa execução, que não está indo até t máximo. Está indo até o último instante de tempo. Então, se eu pegar t menos 1, ele vai interromper o código aqui, né? Então, eu vou pegar aqui que o last t é o sol t menos 1. Parou aqui, certo? Bom, eu vou executar o código de last t até t máximo. Não de 0 até máximo, porque agora vai num loop, né? Então, cada etapa eu vou dar um trecho do tempo ali. E eu tenho que atualizar as condições iniciais a cada instante de tempo. Isso. É bem enrolado esse código. Estou explicando devagar porque eu não preparei e é bem enrolado. Eu tenho que mudar também o tlist. É meio chato esse código, né? Vamos rodar sem o tlist, tá? Só para facilitar a minha vida. Agora eu tenho que mudar a condição inicial. A condição inicial agora... Deixa eu pegar essa lista aqui, vou fazer assim. Salvar essa lista aqui. Essas aqui são as soluções. Então, o last t é o t menos 1. E a nova condição inicial agora vai ser o último valor de x, onde parou, o último valor de y, a última velocidade x, e seria a última velocidade y. Mas, como houve uma colisão com o x, vou trocar o sinal da velocidade y na próxima execução. Certo? Aqui está certo, só preciso tomar cuidado para salvar os dados aqui, né? Porque eu estou usando x aqui e x aqui, não posso. Bom, meio enrolado aqui, ó, mas esse cara aqui é um vetor do NumPy. Eu vou converter esse cara para uma lista, e aí eu posso anexar, né? Mais fácil. Eu prefiro anexar como lista. Então, x vai ser... XY eu vou anexar com mais igual, que anexa a lista aqui. Eu acho que isso aqui já está pronto. Deixa eu só testar, com medo aqui de ter preparado meio na pressa, mas vamos ver. Eu vou executar agora. Peraí, eu paro alguma coisa. Ah, não tinha executado, estava executando ainda. Eu acho que estava dando pau em alguma coisa aqui. Está executando devagar, está muito lento. Uma coisa que eu estou fazendo errado. Veja que é difícil, tá? Não é fácil mesmo. Eu já sabia que é meio complicado de rodar esse código. Mas achei que fosse rodar. Alguma coisa que eu estou fazendo errado. Estou atualizando Z0.
Vocês estão acompanhando a lógica? Alguma parte aqui que não ficou clara, de repente, o que não ficou claro para vocês pode ser o que eu errei. Professor, o que não está muito claro para mim é justamente essa parte onde o senhor estava ali, o sou.y, 0, sou.y1. O y é o vetor de soluções, né? A primeira componente é a primeira componente do meu vetor, que é o x, na verdade. A segunda componente da solução é o y. A terceira é a velocidade x em y, que segue a sequência do meu vetor z, né? Sempre a mesma sequência. A única coisa é que, como eu quero salvar, o que me interessa para fazer o gráfico é x por y, né? Então eu criei um vetor vazio x e y, e eu quero anexar nesse vetor as soluções ao longo dos diversos trechos. E para anexar, é mais fácil anexar como lista do que como array do NumPy. Então aqui eu estou pegando um array do NumPy, convertendo para lista, e o mais igual anexa na lista, né? Mas achei mais fácil. O append não dá, não, professor? Isso aqui é a mesma coisa que o append. Mais igual para uma lista é a mesma coisa que o append. Entendeu? Isso aqui. Aqui eu pego o último elemento, troco o sinal. Princípio, olhando o código de cima e embaixo aqui, me parece que está correto. Direction está -1, está certinho. Mas ele está muito lerdo. Ele não está conseguindo sair do código. Tem alguma coisa que está errada. Last t começa como 0, depois ele pega o último instante de tempo executado e vai até o máximo. Vou interromper aqui. Vou mandar ele imprimir na tela a cada etapa. Last t. O Z0. Está acontecendo. Então, lá em 0,76, a velocidade trocou de sinal. Aqui está t igual a 1. Ele deveria parar aqui. Ele não... Parece que deu certo, mas ele não parou. Aqui é t igual a 1. Meu critério de parada falhou. O last t está dando 1, e o t máximo também é 1. Mas ele não parou. Por quê? Não está certo o código. Algum problema aqui no critério de parada. Sair aqui. menos 5, só para ver se ajuda ele a parar. Agora ele parou, estava algum problema de... Um pouco ponto, porque eu não passei o t-eval, né, no t-list. Vamos definir o t-list. Está faltando. Como é que eu tinha feito esse t-list? Tem que refazer o t-list para ir do instante de tempo que parou até o final, né? Posso fazer de uma forma bem boba. Vai do ST ao T-máximo, mas eu não quero que seja cada trecho com 1000 pontos. Quero reduzir o número de pontos. Vamos rodar cada trecho com 1000 pontos, só para ver bonitinho. Depois a gente faz isso. Deu certo, ainda subiu, clicou e foi. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui uma perda de velocidade, 90%, perde 10%, né? Então, quica e perde 10% da velocidade, e vou mandar rodar por
sei lá, por 20 segundos. Deixa, ficou lerdo de novo. Eu acho que é o critério de parada de novo. Vamos rodar por 5 segundos. Tá quicando e perdendo energia, né? Bonitinho. Que funcionou. Agora, não sei porque o critério de parada falhou. Porque ele nunca passa de T máximo, né? Eu tenho que colocar um pouquinho menor. Fazer comparação de ponto flutuante sempre é delicado. Eu acho que ele está certo isso daqui, tá? A comparação de ponto flutuante nunca pode ser precisa. O correto é você fazer assim, o módulo de... Módulo não, né? Olha, assim tá bom. Eu tenho que deslocar um pouco para baixo, porque no melhor caso possível, essas duas variáveis seriam iguais, né? O leste T nunca vai ser maior que T máximo por construção. E a igualdade, para a igualdade acontecer, é um caso muito particular. Qualquer erro numérico, qualquer flutuação numérica impede a igualdade de acontecer. Então você precisa deslocar um pouquinho para baixo esse cara aqui para evitar erro numérico. Aí ele vai numa boa. Em 10 segundos está demorando um pouquinho, mas provavelmente porque eu não estou reduzindo o número de pontos aqui. Ficando delicado. Um pouco instável o código, mas a base está funcionando. Bom, gente, tudo bem? Sacaram como usar? Então tem uns probleminhas que o NumPy podia resolver, mas é bem útil usar esses eventos aqui. Fechou? Tudo bem, gente? Então, por hoje é isso. Então, lembrando, para sexta-feira, tentem resolver a lista o máximo que der, o tanto que vocês conseguirem. Tragam as dúvidas para a gente discutir o que for possível. E se tiver tranquilo, não tiver nenhuma dúvida, ainda que ainda não tenha acabado a lista, mas se não tiver nenhuma dúvida muito crítica, eu começo a falar um pouco de FFT, a transformada de Fourier. Para falar de FFT, eu vou precisar de umas 2 ou 3 aulas, porque é um assunto bem delicado. Então, eu já queria começar na sexta-feira para não postergar demais, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas na sexta, eu atraso um pouco mais e a gente fica na discussão de dúvidas. Ok? Ok, professor, tranquilo. Beleza, então. Então, até sexta-feira, gente. Até sexta, professor. Até sexta, professor. Bom trabalho. Até mais. Valeu. Professor, posso só tirar uma dúvida? Agora que eu esqueci de perguntar, eu lembrei agora. Pode falar. Que a gente vai usar para fazer o dos planetas o método de Verlet, né? Aí, pelo que eu li, ele basicamente é um método numérico para integrar as equações de movimento de Newton. Aí tem aí eu não sei se vou lembrar de cabeça, tem o Stormer Verlet, tem o Velocity Verlet, que o senhor comentou, e tem um que eu não lembro o nome, que ele usa só as posições, ele não usa as velocidades. Que eu não vou lembrar o nome. Como chama? Acho que chama integração Verlet, alguma coisa assim, só que sem velocidade. Aí minha dúvida é, o que eu vou usar, eu posso usar todos ou vou ter que usar só o primeiro? Ou os três retornam as mesmas coisas, são só métodos diferentes, de acordo com os parâmetros que eu tenho? Eu acho que são 2 só. Não estou lembrado de 3, não. Você tem o integração de Verlet, o método de Verlet padrão, sem velocidades. E você tem o Stormer Verlet, que é o Velocity, que é a mesma coisa que o Velocity Verlet. Tá? Sim. São só esses 2 que eu não me lembro. No caso dos planetas, a equação não depende da velocidade, né? Não. Porque a aceleração só depende da posição. Uhum. Se a sua função aceleração dependesse da velocidade, por exemplo, o amortecimento, né? Aí você precisaria usar o Velocity Verlet para fazer. Entendi. Okay? Então, como não é o caso, não precisa. Então é sem velocidade. O que eu falei para o Hélio é que se vocês quiserem fazer essa lista atual agora,
sem ser pelo SciPy, e quiser fazer via Verlet para treinar já, pode fazer. Tá? Beleza, já vou dar uma treinada também. Mas aí nos dois casos tem que ser o Velocity Verlet, né? Sim, porque tanto o pêndulo quanto porque os a vetores bola... têm velocidade, né? Não tem como. Tem que ser Certo. o Velocity Verlet. Aí é um pouco mais difícil. Uhum. Então, sei lá, faz pelo SciPy para... Eu tava pensando em fazer pelo SciPy, porque eu ainda não... Eu li sobre o Verlet, mas eu ainda não cheguei a implementar a função em si. Vou fazer isso essa semana. É tão fácil quanto o Euler. Não tem muito mais... Não tem dá pra ver, as equações são bem tranquilas. Acho que o que talvez dificulta é como eu vou colocar meus parâmetros nela, porque eu tenho que definir tudo antes. Por causa da equação de Newton, né? Que é muita velocidade, é muita posição, então... Isso. Mas igual eu fiz agora, é o Z, cria um Zzão e decompõe bem mais prático, com certeza. Certinho, então. Quando vocês começarem a empacar nessas coisas, vocês me mandam mensagem, que eu tenho várias dicas. Mas primeiro cheguem nas dúvidas. Sim, essa semana eu já vou começar, já. Coisa eu mando lá no Slack também, que o pessoal também vai que ajuda a outra pessoa também. Beleza. Certo, então. Obrigado, professor. Falou. Até mais. Professor, aproveitando, eu tenho uma dúvida. Ponto A2 da lista. Eu fiz ela, só que a diferença entre as linhas, né, deu muito pequeno, deu tipo menos de 1 metro. É normal isso? O problema 2 já resolveu? Uhum. Você usou os mesmos parâmetros que eu? Sim, sim. Você tomou cuidado de converter a rotação Tá radiano? PS? Sim, radiano por segundo. Deu 200 e pouco. Não lembro quanto que tem que dar. Peraí. Olha, que isso é crítico. São 2000 RPM, né? Dá 209,44. Pronto, então pode ter certeza que não é esse o problema. Não, é para dar... A figura que eu coloquei na lista é o que eu esperava se usasse os parâmetros que eu passei. Uhum. Não tem nenhum errinho de digitação, alguma coisa assim? Pode ser isso. Dá uma olhada se não tem alguma outra questão de unidade. Não, né? O resto eu já te converti tudo com unidades adequadas. Eu acho que o único problema de velocidade... e depende da velocidade, né? Qual velocidade você usou? Eu usei a maior, 50, para ver uma diferença. Eu não lembro quanto que eu usei. Deixa eu abrir meu código. Eu coloquei 50 também. Altura inicial 2. Isso. Deixa eu ver aqui. Você chamou o Solve IDP com algum parâmetro de tolerância? Acho que não. Parâmetro padrão. Vamos mudar a tolerância aqui. Só para ver se faz diferença. Mas se você não passou, não é toda a diferença. Você precisa me passar seu código para eu ver se tem alguma coisa, obviamente, diferente. Uhum. Tá, eu vou dar uma revisada nele e qualquer coisa, se não estiver dando certo, eu mando. Então. Ok. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, até mais. Até mais.